Convido os irmãos a abrirem nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 35. Mateus 18, de 23 a 35. Mateus capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 35. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, tudo lhe pagarei. O Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, que teu Santo Espírito nos auxilie, nos dando entendimento e sabedoria. Ilumine o nosso coração e a nossa mente, para que possamos compreender a tua palavra, Pai. Ó Senhor, entrega aos nossos corações a mensagem que só o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Mais uma aqui, talvez uma das últimas parábolas do reino que nós vamos tratar nessa sequência que nós estamos. Mais uma vez o Senhor apresenta ali no Evangelho de Mateus, relatado por ele, mais uma das comparações que nosso Senhor Jesus Cristo faz a respeito do reino dos céus. E a semelhança das demais parábolas que nós temos visto, ele diz: o reino dos céus é semelhante. E eu sempre gosto de lembrar o início dessas parábolas. Nós vemos aqui um relato do Senhor, um retrato que ele desenha sobre uma característica do reino dos céus. Aqui mesmo no capítulo 18 de Mateus, nos versículos anteriores àqueles que nós lemos ali, antes do versículo 23, o Senhor vem justamente falando aos seus servos sobre a necessidade de perdoar. E assim o Senhor introduz aqui no assunto o perdão no reino dos céus. E ele conta uma história, e eu gosto de lembrar parábolas, porque parábolas são histórias criadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta a gente tentar observar a parábola como se fosse um acontecimento, vamos dizer assim, um relato simples de algo que aconteceu. Porque quando você relata alguma coisa que aconteceu, você vai ver alguns detalhes, e muitas vezes esses detalhes eles não têm importância para o decorrer da história. Histórias são boas com detalhes só para chamar a nossa atenção. Quando você coloca detalhes, cita alguma coisa, isso vai chamar a atenção, vai dar vivacidade à história. Os bons escritores são considerados aqueles que, quando você está lendo, está seguindo o seu relato, seguindo a sua história, você se sente meio transportado para dentro das páginas do livro. Então, assim nós observamos detalhes, o que aconteceu, por que foi assim, a cor de alguma coisa,
que talvez não seja tão condizente, tão importante, mas vamos fazer lembrar e trazer detalhes à história que nós estamos ouvindo. Mas parábolas, elas são diferentes, porque as parábolas, elas são histórias concebidas para transmitir uma mensagem. Então, nas parábolas, algumas coisas elas podem ser exageradas propositalmente. E o caso dessa, especialmente, ele fala sobre um exagero proposital, justamente para descrever um contraste gigantesco. Nós vemos no versículo de número 24 a soma de dívida daquele homem que é citado como 10.000 talentos. Um talento ele equivalia a 6.000 denários. Se os irmãos lembrarem bem, nós falamos sobre parábolas que citavam a moeda do denário. Era o salário do trabalhador durante um dia. Qualquer trabalhador ganhava um denário. Aqueles que foram levados para a vinha, e nós meditamos no domingo anterior, eles ganharam um denário pelo trabalho que fizeram durante todo um dia. Carpinteiros, lavradores, todos ganhavam um denário. Então aqui, cada talento ele equivalia a 6.000 denários. Então, cada talento é o equivalente a 6.000 dias de trabalho. Mas a descrição fala que não é um talento que vale 6.000 dias. Agora é 6.000 dias de trabalho vezes 10.000. Então, não há uma descrição. Não adianta tentar olhar para a história e pensar como é que um homem conseguiu contrair uma dívida tão grande. Porque se nós formos colocar na ponta do lápis, as pessoas que são mais metódicas e técnicas, fazer contas com suas calculadoras, vai ver que é algo praticamente impossível. É como se ele tivesse pedido dinheiro de comprar metade do país quase emprestado e depois perdido tudo isso de uma vez. Talvez até para perder essa quantidade de dinheiro seria necessário alguns anos. Mas não é importante. Mas a importância é que Cristo ele descreve uma dívida numérica, gigantesca, algo inimaginável, justamente para descrever o poder, a quantidade, o limite do perdão de Deus. Ele mostra algo inimaginável, é uma diferença grandiosa. Tanto é que aqui, quando ele diz que o resultado dessa dívida era que aquele homem seria vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo aquilo que ele possuía. Se nós formos observar historicamente, no contexto ali de Israel, Oriente Médio, isso não seria suficiente a pagar sequer um quarto de uma dívida dessa. Sobraria ainda muita coisa, né? As pessoas naquele tempo eram entregues como escravos, porque o tempo de vida que ele tinha, isso equivalia a quantos dias de trabalho ele poderia oferecer ainda. Então isso era, pelos juízes, era contabilizado em valor, e muitas vezes as pessoas eram entregues como escravos por questões de pagamento de dívida. Isso aqui tudo seria totalmente insuficiente. Assim como a dívida que é apresentada posteriormente, que diferente do que a gente vê hoje as pessoas tendem a colocar no mundo uma dicotomia muito grande, né? Eles querem dividir como se só existissem pobres e ricos, né? E não entendem que há uma diferença muito grande. Naquele tempo havia uma nuance também muito grande. Esse homem trabalhava para um rei, aí pensa, era um servo, era um escravo, era alguém humilde, mas ele tinha outras pessoas que trabalhavam para ele. E desses que trabalhavam para ele, a palavra descreve como um conservo, era servo com ele, o servia ali. Esse homem devia para ele 100 denários. 100 denários é o salário de 100 dias. Um ano tem 365. 100 dias não dá um terço de um ano. Essa era a dívida que aparece depois, mas uma dívida que foi recusada de ser perdoada. O Senhor faz questão de nos descrever uma discrepância gigantesca. Era a diferença de cobrar uma dívida de 100 dias, que esse homem se recusou a perdoar no seu coração, mas ele havia sido perdoado uma dívida que era 6.000 vezes 10.000. Então, era gigantesca a diferença.
já havia tido a sua vida salva, mas ele se recusava a perdoar aquilo que tão pouco devia, em comparação com aquilo que ele mesmo devia. A palavra vai nos chamar a atenção sobre o reino dos céus, dizendo que o reino dos céus ele nos mostra justamente o que acontece na nossa vida quando nós não temos compaixão em nosso coração. No reino dos céus, a compaixão ela é essencial e exigida de todos aqueles que são participantes do reino. Mas quando nós olhamos a essa descrição de Jesus, eu não posso sair daqui sem pensar que na verdade o objetivo que ele tem aqui ao contar essa parábola aos seus discípulos e seus seguidores é nos demonstrar de uma forma um pouco mais prática do que nós somos perdoados. Quando ele chama a atenção a respeito do perdão, o perdão vem a nós como servos de Deus, sendo lembrado que uma dívida muito maior foi perdoada por nós. Nós tivemos uma dívida imensa perdoada. Então, o que é perdoar aquele que nos fez alguma coisa que desagrava aqui nesse mundo? A palavra nos diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E foi isso que nos foi perdoado, o preço da nossa alma. Cristo se derramou na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados, para que a nossa dívida fosse paga. E agora nós, que fomos alcançados por Ele, precisamos ter consciência em nosso coração. Se tão grande dívida foi paga por nós, não devemos nós perdoar também os nossos irmãos? E a Bíblia ela é concernente nisso. Na oração do Pai Nosso, nosso Senhor nos ensina a orar dizendo: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Talvez você não tenha prestado atenção na sua vida. Todas as vezes que você repetiu a oração do Pai Nosso, mas você está dizendo para Deus que Ele deve perdoar os seus pecados, do mesmo jeito que você tem perdoado os pecados do seu irmão. Então, cada vez que você faz a oração, você está fazendo a declaração onde você atribui o perdão dos seus pecados ao perdão que você tem dado aos outros. Então, baseado na sua própria declaração, Deus ele pode se esquivar e perdoar os seus pecados, se você tem negado perdão ao seu irmão. Por isso a parábola chama a nossa atenção. E aqui há algumas pessoas que são apresentadas. A primeira figura que é apresentada aqui é a figura do rei. Mas o rei nós conhecemos, depois de ouvir tantas parábolas do rei, quando aparece uma figura de autoridade na parábola, o rei, o senhor, o dono da casa, o dono do campo, essas figuras de autoridade, elas sempre nos remetem ao nosso Deus. Então aqui, não é diferente quando ele diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seu servo. Ele apresenta aqui uma figura que representa Deus na história. Deus resolve acertar contas com os servos. Assim como um dia Ele vai acertar conta com toda a humanidade, assim como nós haveremos de comparecer diante dele no tribunal dos servos. E Ele vai olhar para nós e vai ter a sentença se nós somos ou não somos perdoados. Muitas pessoas insistem em olhar para o céu como se fosse uma coisa que Deus desse meramente de graça para nós. E se apoia muitas vezes em falar: mas a graça é um dom imerecido. Só que, como eu já falaram anteriormente aqui, a figura de um autor que agora o nome não está em minha memória, ele dizia: a graça ela não é de graça. Teve alguém que pagou? Nada no mundo é de graça. O preço foi pago por alguém, e Cristo pagou o preço por nós. Um preço grandioso foi pago. A grande questão é que não fomos nós que pagamos esse preço, mas para que nós fôssemos perdoados, esse preço foi pago. E o Senhor está ajustando contas. E o que acontece é que quando nós chegamos diante de Deus, a semelhança da história, nós não temos como nos esquivar da responsabilidade que está sobre nós. Então, nossa vida como cristão, ele não vai comparecer diante dos irmãos. Nós não vamos prestar contas das nossas ações
aos nossos irmãos de igreja, ao pastor da nossa igreja, ao pastor que nós gostamos, que nós conhecemos, ao irmão que nós consideramos assim, uma figura grande sobre nós, ou alguém a quem nós amamos. Mas nós vamos prestar contas diante de Deus. Então, diante de Deus, não vai ter como nós colocarmos desculpas. Não tem como a gente dizer, mas Senhor, foi porque aconteceu isso comigo. Ele sabe tudo o que aconteceu. Ele sabe exatamente a nossa capacidade. E vai saber exatamente todas as vezes que a gente fez com modo diante dele. Todas as vezes que nós ouvimos a sua palavra, fizemos ouvidos murchos. Todas as vezes que nós deveríamos estar concentrados naquilo que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra. Todas as vezes que nós desviamos as nossas Bíblias para não ler. Todas as vezes que nós ficamos com preguiça de orar. Todas as vezes que nós deixamos a nossa atenção no mundo fugir e ficamos ocupados com outras coisas. Deus tem tudo isso documentado. Ele sabe de tudo isso. Então não adianta eu tentar gerar desculpa diante de Deus. As contas são prestadas. E olha o que acontece. A descrição é muito dura dos primeiros versículos. Ele segue dizendo no versículo 24: trouxeram que devia 10.000 talentos, a dívida gigante e inimaginável. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto ele possuísse, a dívida fosse paga. Então a sentença era assim: não tem como pagar, não. Leva ele, vende ele, a mulher, os filhos, a casa, os cavalos, todos os bens, as terras, tudo que ele tem, vende tudo para pagar a dívida. A justiça ela é rápida e importante, principalmente diante daquele que tem o poder sobre todas as coisas. Mas cabe aqui somente uma coisa: esse homem que tinha toda essa dívida, ele faz o que todos aqueles diante de Deus podem fazer. Ele suplicou diante de Deus. A nós ainda cabe a situação de súplica diante do nosso Pai Celeste. O Senhor é grandioso, é o grande Rei, justo e acima de todas as coisas. Toda justiça e autoridade está diante dele. Mas o Senhor nos chama, mas ainda assim, a palavra lá dos profetas diz que ele é compassivo a ponto de se abaixar para ver o que acontece sobre a terra. E os seus ouvidos, conforme diz o profeta Isaías, não estão escondidos, não estão tampados para não poder ouvir. E os olhos não estão cegos para não poder ver, mas eles estão atentos para nós, e a nossa súplica pode chegar diante dele. Então, o Senhor está diante de nós, e nós precisamos estar preparados. Às vezes eu me pergunto se muitas pessoas têm medo do dia da volta de Jesus, juízo final. Não é porque eles têm medo de encarar o Senhor e ter que prestar contas de tudo aquilo que tem vivido. A palavra nos adverte esse tempo todo, sempre, para que nós procuremos, não amanhã, não depois, não em um momento da nossa vida, mas o chamado é agora. Coloquei em xeque a modo como nós estamos vivendo, e assim nós ajustarmos a nossa vida para estarmos prontos para comparecer diante do Senhor. Então, quando ele fala que o reino do céu é como um rei que ajusta contas, ele diz: nós estamos no reino e nós precisamos estar prontos para ajustar contas com o nosso Senhor. Então, o Senhor está dentro de nós, mas em quem nós somos? A primeira figura que já foi apresentada aqui era o homem, no versículo 24, que devia 10.000 talentos. A dívida era imensa. Não se engane, as nossas dívidas diante de Deus, elas são imensas. A gente não está só ali com aquela carga original, pecado e Adão, que nasce com todo ser humano. E conforme nossos catecismos dizem, nós não vamos ser condenados só porque carregamos o pecado de Adão, mas é porque nós nascemos com essa propensão, e desde o momento em que nascemos, nós continuamente temos pecado diante de Deus. As pessoas às vezes questionam, perguntam. A igreja em tempos passados, mas não só passados, mas já degenerados, muitas vezes tentava adivinhar a partir de que momento o pecado entra no coração da criança. Mas a palavra é clara em nos dizer que nós já nascemos sem pecado. É só olhar o comportamento, como às vezes crianças tão pequenas
têm ações que são desprovidas de qualquer trato com os demais. A crueldade, ela nasce no coração do homem. É a educação na justiça de Deus. Segundo sabem Provérbios, a estudice está no coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará. Já demonstrando que não tem esse negócio de, é pequenininho, é inocente. A própria ciência, a psicologia, a psicanálise, ela já demonstra que a criança, ela já tem, até mesmo na tenridade, quando ainda não sabe falar, ela já consegue usar o próprio choro para poder ter aquilo que quer e, de certa forma, manipular aqueles que cuidam. Já está ali, porque o pecado nasce no coração da criança. Então, todos nós estamos recheados de pecado. Se a gente tem pelo menos 30 anos de idade, são 30 anos de pecados acumulados que nós temos diante de Deus. Todo o tempo nós estamos pecando. Então, nós não somos muito diferentes. Nós temos uma dívida gigantesca, grandiosa diante do Senhor, a qual nós não temos como pagar. Não adianta essa história, eu vou fazer boas ações, eu vou dar esmolas, eu vou fazer isso aqui. Nada do que você faça, a semelhança desse homem que devia ir. A gente foi fazer a conta, eu não fiz a conta, 10 mil vezes 6 mil. Quantas vidas seriam necessárias para ele trabalhar e pagar tudo isso aí? Seriam muitas e muitas. Se você tem curiosidade, faz. Não estiver fazendo, não é interessante aqui, mas você pode fazer em casa. 6 mil vezes 10 mil dividido por 365. Isso aí vai dar para você a quantidade de anos que esse homem deveria trabalhar para poder pagar essa dívida. E é constante nós dizemos que ele precisaria de muito mais do que 10 vidas para conseguir pagar tudo isso. Nem que ele tivesse 10 vidas ele podia fazer isso. Nem que ele tivesse 10 vidas ele conseguiria pagar. E assim é a mesma coisa para nós. Nem que nós vivêssemos 10 vezes, nós conseguiríamos fazer coisas boas o suficiente para pagar diante do Senhor a vida que nós temos recebido dele, perdão pelos nossos pecados. Então só nos resta fazer a mesma coisa que aquele homem fez: nos prostrar diante do Senhor e suplicar diante do Senhor. Ele suplica no versículo 26, dizendo: "Sê paciente comigo e tudo lhe pagarei." Era um assunto que não estava ainda muito acertado, porque ele estava pedindo paciência para pagar, só que era impossível ele pagar tudo aquilo. Hoje eu vi uma frase, sabe essas imagens que as pessoas mandam na internet, uma frase assim, né? É o chamado meme, né? É algo que chama a atenção. E a pessoa mandou uma frase, uma situação, que um amigo meu, ele é um conhecido, né, vamos dizer assim, ele recebeu um telefonema e acabou de perder 10 mil reais num golpe. E a pergunta era: como uma pessoa toda o suficiente para cair num golpe tem 10 mil reais? Eu devo estar fazendo alguma coisa errada, né? Então, às vezes a gente acha que vai conseguir fazer as coisas assim, de repente. Talvez esse homem pensasse: não, eu vou fazer um negócio, eu vou conseguir ganhar. Ele nunca ia conseguir ganhar, mas ele suplica. Mas não é interessante aqui, não é a questão do que ele pode ou não pode fazer, mas é que o Senhor tem compaixão dele. Versículo 27 diz que o Senhor se compadeceu dele e perdoou-lhe a dívida. Ele não deu tempo. Ele não disse: tá bom, eu não vou lhe vender, fique livre, mas eu estou aqui ainda. Volte e pague alguma coisa. Ele não falou nada disso. A palavra diz que a dívida foi perdoada. Até aqui tudo bem. É aquilo que nós devemos fazer diante de Deus. Devemos suplicar diante dele e pedir perdão pelos nossos pecados. Os pecados eles precisam ser confessados. Mas o que diferencia esse homem do que nós devemos ser plenamente é justamente o que acontece depois disso. Ele recebeu perdão pela vida, mas ele era um homem incompassível. A palavra no versículo 28 diz que ele saiu e encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga o que você lhe deve.
É mais ou menos como um sujeito que entra numa concessionária e compra uma caminhonete, sai com ela novinha de lá. E ao sair de lá, ele lembra de um colega dele que está devendo um picolé para ela. E ele coloca o sujeito na cadeia, porque ele está devendo um picolé, sendo que ele não tem que pagar o carro. O carro foi dado de graça. É você medir a bênção que nós temos recebido diante daquilo que nós temos que oferecer. A palavra diz que ele sufocou o homem e espremeu, e o homem fez o mesmo discurso, demonstrou a mesma situação. Tenha compaixão de mim, ser paciente comigo, e eu vou lhe pagar, aqui no versículo 29. Mas ele não quis o versículo 29. Ele jogou aquele homem na prisão, até que ele saudasse o lugar de Deus. Não vai ficar preso. Enquanto você não me pagar, você não sai daí. Isso me lembra a justiça, muitas vezes, como ela é aplicada até mesmo no nosso país. Né? Se o sujeito está lá de fora trabalhando e ele não está conseguindo pagar, você acha que prendendo ele vai tirar dinheiro da onde para conseguir pagar? Mas é justamente a intransigência. Às vezes nós queremos as coisas como intransigência. A falta de piedade. Só que a falta de piedade eu não faço desperceber. Porque o que acontece? Diferente à terceira categoria que é apresentada aqui, e esses são os primeiros representantes, eles são aqueles colegas dele, que falam aqueles companheiros do versículo 31. Eles se entristeceram porque viram aquilo e sabiam o que tinha acontecido. Como é que ele, tendo sido perdoado de uma dívida tão grande, ele apronta isso com outro colega? Como é que ele faz isso? Como é que ele coloca o homem na cadeia por causa de uma dívida tão pequena em comparação àquilo que ele teve? E ali eles vão e relatam. E aqui vem justamente a realidade representada nesses homens. A gente não pode se enganar. O Senhor, Ele sabe de tudo que acontece. Ele sabe de tudo que acontece em nossa vida, de tudo que acontece em nossos dias, todos os nossos pensamentos e todas as nossas atitudes. Então a comparação é justamente o que vai acontecer conosco. Se nós temos os nossos pecados perdoados pelo Senhor, como nós vivemos aqui nesse mundo? O desafio é sermos pessoas não incompassíveis, né? O título que nós temos na parábola, lá sobre o versículo 23, é justamente o credor incompassível, sem misericórdia. O Senhor nos chama a não sermos sem misericórdia, mas lembrarmos que tão grande dívida nós temos pago. Não devemos nós igualmente perdoar aqueles que nos ofenderam aqui. Versículo 33, o Senhor fala justamente isso. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de você. E aqui o Senhor apresenta diante de nós o tipo de pessoa que Ele quer que nós sejamos. Se nós tivermos nosso pecado perdoado, vida eterna garantida pelo Senhor, gratuitamente dado para nós, pago por Cristo na cruz, Ele diz: não deves você também perdoar os pecados dos seus irmãos. Lembra que Ele está corrigindo os seus discípulos. A gente faz lembrar que quando Pedro chega e pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes. Mas Jesus diz: não 7, mas 70 vezes 7. Quantas vezes nós guardamos raiva e rancor das pessoas por coisas tão pequenas em comparação à vida eterna que nos foi dada? Quantas vezes nós endurecemos o nosso coração e tentamos justificar dizendo: mas eu me senti muito. Mas aqui a palavra não está chamando a atenção os pecados que os outros cometem contra nós, porque a palavra ela não é também injusta, porque aqueles que ofendem o seu irmão também, a palavra de Deus tem uma sentença contra eles. Mas a gente olhando para a nossa situação, que não somos nós que devemos procurar resolver essas coisas. A palavra nos chama justamente a olhar. Hoje pela manhã nós lemos um texto que ele falava justamente isso lá em Hebreus: a mim pertence a vingança do Senhor. A nossa atitude, segundo a palavra de Deus, é perdoar. Perdoai-vos uns aos outros mutuamente. O perdão ele deve emaranhar o coração do crente. O crente deve ser alguém perdoador. O crente ele não deve ser conhecido como alguém intransigente,
alguém que não tem misericórdia, mas a misericórdia é essa marca registrada no coração daquele que serve ao Senhor. Por quê? Porque a misericórdia ela foi derramada sobre nós. É só pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui. Eu gosto de lembrar as palavras do Índio Mesquita, na letra de sua canção, que diz: Senhor, misericórdia e graça é o que me basta. Porque eu sei o bem que eu poderia fazer, eu sei também o mal que eu poderia realizar. Mas aí quando eu faço o mal, eu peço misericórdia. Para fazer o bem, eu peço graça. Tem tudo da vida do Senhor. Misericórdia e graça. Então nós somos chamados a sermos misericordiosos. Mas o que é que o Senhor faz aqui? Quando Ele encontra alguém, fala de misericórdia. Alguém que não se compadece do seu próximo. Ele diz no versículo 33 daquele Senhor: não devia você se compadecer dele como eu me compadeci de você? E ele diz no versículo 34: indignando-se o seu Senhor, ele pegou aos verdugos. Eu me lembro que eu já li muitas vezes isso aqui, né? Eu lembro que essa palavra aparece, já vi ela em filmes. Verdugos, os filmes assim mais antigos, são aqueles carrascos que são torturadores. E é o termo que é usado aqui na nossa linguagem da Escritura Sagrada. São torturadores. Isso era comum naqueles reis antigos. Então, quando o sujeito assim estava com uma dívida muito grande, ele entregava esses verdugos para que essa pessoa ela era torturada até ele entregar tudo que ele tinha. Porque muitas vezes as pessoas eram cobradas, só que ele tinha escondido as coisas. Justamente para isso. Então, alguém batesse nele e tal, ele ia resistir o máximo que pudesse. Mas com os verdugos, torturadores profissionais, era tanto sofrimento que era infligido, que ele entregava, ele dizia tudo onde estava, para que tudo aquilo que ele tivesse fosse dilapidado, para que ali pudesse ser encontrado justamente o suficiente para pagar as dívidas, ou pelo menos saldar a maior parte possível de tudo isso. E era um fim trágico, muito grande, muito perverso, mas algo que veio não de um Senhor incompassível, porque a misericórdia já tinha sido derramada. Mas o que é que a palavra nos diz? Que o julgamento é sem misericórdia para quem não usou misericórdia. O versículo de número 35 diz: assim o vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Então nós temos aqui a história. O que é que Deus diz? Existe aquele que é perdoador e existe aquele que não é perdoado. Existe aquele que é perdoado e reconhece que foi perdoado e corresponde ao perdão recebido. Mas existem aqueles que são perdoados, mas se negam a conceder perdão aos irmãos. Nosso tempo, especialmente, a gente tem muitas pessoas que acham que são merecedores de perdão, mas não conseguem julgar os outros como merecedores de perdão. Esses dias, lendo um livro chamado Ego Transformado, o autor começa falando sobre como, um pouco mais antigamente, o conhecimento que se tinha sobre as pessoas enfatizava muito das coisas que são tratadas hoje, como baixa autoestima, justamente classificando como o contrário. E é uma realidade que às vezes a gente não quer ouvir, mas hoje o que muitas pessoas sempre atribuem como baixa autoestima, na verdade, biblicamente, se a gente for olhar, o contrário, é excesso de autoestima. Pessoas que se afastam, se isolam da sociedade, muitas vezes nós consideramos como pessoas que têm baixa autoestima. Mas, se a gente for olhar a raiz da coisa, muitas vezes eles sofrem, não é porque eles são coitadinhos, é porque ele acha que merece mais. O remédio que a Escritura nos dá é justamente humilhar diante do Senhor e Ele vos exaltará. Quando a gente entende que nós não somos merecedores de nada, nós somos gratos por tudo aquilo que nós temos, mas hoje nós estamos com muitas pessoas na nossa sociedade que eles acham que merecem. As pessoas acham que os outros têm a obrigação de conceder aquilo que eles querem, aquilo que eles desejam. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que crianças e jovens têm crescido nutrindo em sua mente e em seu coração
a ideia de que o mundo tem que servi-los. É comum você encontrar na internet vídeos mostrando sobre essas questões, sobre pessoas que acham simplesmente que são merecedores, que eles acham que o mundo tem que obedecer aquilo que está dentro da sua cabeça. Mas a Escritura nos diz o quê? Que o Senhor vai derramar de misericórdia sobre nós. Ele é concordante com a misericórdia que nós derramamos sobre os nossos irmãos. O final é muito simples, no versículo 35 diz que o Senhor ele vai lançar castigo sobre nós, se nós no íntimo não perdoarmos os nossos irmãos. Então, meu irmão, o grande desafio que a palavra nos traz a respeito da parábola do Pedro é que estamos no reino dos céus. E o reino dos céus é assim. Se nós não perdoarmos o nosso irmão, nós não seremos perdoados. A oração do Pai Nosso nos fala isso de forma clara. Então, o que a palavra nos está dizendo? Olhe para o seu coração, olhe para a sua vida. Nutrir rancor, guardar raiva, deixar que o ódio cresça no nosso coração, nutrir o sentimento de desprezo por alguém que está ao nosso lado. Ele não é saudável, ele é prejudicial para nós, mas é prejudicial para a nossa salvação. O rancor, o ódio, a raiva, qualquer marquerência que nós continuamos trazendo no nosso coração, ele vai nos trazer um resultado desastroso se nós não olharmos para a palavra, jogarmos isso fora, abandonarmos essa carga, esse fardo que nós insistentemente colocamos sobre os ombros para carregar. Mas o Senhor já nos diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Sim. Então o Senhor nos chama: perdoai e sereis perdoados, dai e dá-se-vos. E assim a palavra nos chama a estar diante do Senhor, com corações gratos, porque a grande dívida de nossas vidas já foi paga. E agora tudo que pode aparecer de ruim diante de nós, tudo aquilo que pode ser infligido contra nós, é pequeno. E a nossa resposta deve ser como o Senhor requer de nós. Não devemos nós perdoar tão pequenas coisas diante de tão grandiosa salvação que nos é dada. E a resposta é implícita no Espírito Santo, no coração de todo aquele que crê. Sim, nós devemos perdoar. Então decida perdoar. Não espere, não fique alimentando o sentimento do seu coração, mas como a palavra nos diz em mandamento: perdoai-vos uns aos outros. Assim coloque em prática e não guarde isso, para que a tua alma não apodreça, conforme o salmista disse, e não envelheça os seus ossos. Amém? Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, estarmos aqui diante do Senhor, na tua presença. Nós te agradecemos porque o Senhor tem tanta misericórdia de nós, que apesar de tantas vezes falar, mas o Senhor continua insistindo na tua santa palavra. Muitas e muitas vezes a necessidade de nossas áreas crescerem perdoadores, não nutrir sentimentos de ódio e rancor, mas que nós perdoemos uns aos outros e com clareza dizer aos nossos corações: para que eu também vos perdoe, perdoai vós os vossos irmãos. Assim, Pai, nós lhe pedimos que teu Santo Espírito não só nos faça entender, mas que nos convença, Senhor, nos empurre, nos force, Senhor, porque nós precisamos disso, porque o nosso coração é enganoso, mas com o auxílio do Teu Espírito Santo, nós podemos aprender a entregar perdão, Senhor. Não deixe que o nosso ego, que a nossa índole, com aquilo que nós chamamos de nossa personalidade, nos atrapalhe de viver o Evangelho que está diante de nós. Mas tornar-se realidade nossos dias e nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos.